né? Estamos ao vivo agora aí para nossa web aula aí de dúvidas, né? Lembrando que essa é a última UC aí de projetos de sistema de potência. Aproveitar para frisar, pessoal, vocês têm desde a matéria lá de gestão da manutenção, né? Verifiquem lá, ó. Tem gestão da manutenção, tem eficiência energética, ó, pensa, gestão da manutenção, eficiência energética. Deixa eu olhar a lista aqui. Deixa eu compartilhar a tela com vocês, tá? Fazer um breve lembrete aqui, ó. Preparei um materialzinho aqui para vocês. Então, pessoal, não se esqueça, ó, o módulo específico 3 está acabando, ó, né? Na verdade, assim, propriamente dito, ele já acabou. Daí vocês fizeram, né, o pedido aí através da monitora Letícia e eu estou agora aqui ao vivo aguardando para vocês tirarem dúvidas aí, né? Embora eu já esteja tirando algumas dúvidas aí via a plataforma Lava aí, né? Lembrando, ó, que já finalizou essa daqui, mas ainda tem tempo. Ainda está no época de recesso, né? Escolar aí. Seria de matrícula para outra, né, outro módulo, né? Mas como vocês estão terminando, é o tempo aí para gerar, né? Se ver se vocês têm aprovação ou não. Então, pessoal, eu estou preocupado com vocês, lembra? Eu mandei mensagem várias vezes, pedi os monitores aí, pedi para o pessoal entrar em contato, né? Tentei. Ó, vocês têm eficiência, gestão, instalações do CEP 3, ó, manutenção elétrica predial industrial 4, manutenção de sistemas, né, do CEP, né, 5, e projeto, que é essa última, 6, ou seja, vocês têm 6 matérias. Eu sei que essa turma é pequena, né, só tem 5 alunos aí, a correção é rápida, mas vocês têm que enviar para mim. Envie o quanto antes, pessoal. São 6 UCs aí que vocês estão devendo, o envio, né, das SAPs aí, por exemplo. Só essa aqui, instalação do CEP, você tem 2 fóruns e mais 3 atividades, ou seja, só essa matéria aqui você tem 5 atividades. E não é uma atividade fácil para fazer, não. Aí pensa, multiplica pela quantidade de atividades que tem cada uma daqui. Então, assim, eu estou aproveitando essa aula para fazer esse disclaimer, por favor. Quem não assistiu, assista a aula relacionada aqui a cada UC, né? Cada uma das 6 UC, que ainda não assistiu, e façam as tarefas, porque se vocês não fizerem e não ter aproveitamento satisfatório, infelizmente vocês vão reprovar e vão ter que fazer esse módulo novamente. Então, eu estou deixando esse espaço aqui antes, né, de alguém entrar aqui, até agora ninguém entrou, né? Mas assim, o que que eu vou fazer? Eu vou focar nas SAPs, né? Igual na primeira aula eu tinha falado sobre a SAP 1, né? Então eu como se diz, eu vou refazer o combo das 3 aulas, né? Que que a gente é, utilizou, né? Para fazer a disciplina aí do CEP, né? Então, estou deixando aqui de aviso. Por favor, pessoal, ó, quem não fez, faça as tarefas, né? Se não assistiu a aula, assista de cada UC aqui, porque depois que acabar o acesso, só na próxima, né? Só se vocês se matricularem de novo. Então, eu estou aqui no intuito de ajudar vocês, né? Para eu corrigir, vocês precisam me enviar a tarefa, né? As tarefas aí são só 5 alunos, é uma correção rápida, mas são 6 UCs, então multiplica quantidade de tarefa aqui vezes 6. Então, por favor, envie o quanto antes, pessoal, tá bom? Então, disclaimer dado aqui, o que eu vou fazer? Vamos à nossa disciplina aqui. Eu vou
Vou fazer aqui algumas observações relevantes aqui, a nossa disciplina, né, pessoal? Deixa eu só fazer um negócio aqui, para ver se deu certo aqui. Só um minutinho. Então, né? Deixa eu só ver se deu certo aqui, porque não tinha dado certo. Isso eu tô esperando, né? Porque eu receber dúvidas, né? Vocês têm que me perguntar. Se vocês não me perguntar, né? Infelizmente, dúvidas não vão acontecer. Então, vou guardar só mais um pouquinho aqui, caso não apareça, eu vou revisar aqui, né? Eu vou revisar aqui a aula de hoje, tá bom? Então tá, pessoal. Vamos à nossa aula aqui. Ah, só um minutinho que eu tô procurando aqui um pouquinho que deu uma travada aqui, que eu abri. Acho que eu abri projeto demais aqui, pessoal. Vocês desculpem. Abri aqui uma quantidade meio que insana. Meio que insana aqui de para procurar aqui. É. Bom, pessoal, já que ninguém entrou aqui, né, pedi para justamente para Letícia fazer avisar vocês. É, deixa eu compartilhar aqui. Então, galera, tá aqui de olho na hora aqui, né? Porque senão a hora passa rápido aqui. Vamos lá. Feito o nosso disclaimer aqui, ó. Então vamos lá para situação de aprendizagem aqui. Eu estava dando uma olhada aqui, né, na aula anterior aqui, a gente viu a primeira atividade aqui, né, que foi que eu comentei, né, o roteiro para elaboração do projeto elétrico, as normas e resoluções e a folha da atividade 1, né. Eu até deixei aqui preparado, pessoal, uma folha, deixa eu procurar aqui, da atividade 1, a folha resposta normal, recapitulando aí das aulas anteriores, ela só tem espaço de identificação para um único aluno, né? Aí lembra que eu falei que vocês têm que capturar os elementos padrão de projeto e quais que são os elementos padrão, né, padrão de projeto? Só achar aqui.
Relembrando, é o ID, né? O identificador, né? Do projeto. Lembra que eu falei ele é em sequência, ele começa aqui, ó. É o identificador, né? O tipo de poste, né? Se ele é de seção circular, se ele é duplo T. Tamanho desse poste, se é de 9 metros, 10, aí temos o de 9, o de 10, o de 11, de 12, de 13, até o de 14. Eles vão aumentando de 1 em 1 metro. E existe o cálculo de engastamento aí. E essa daqui é a carga que ele suporta, né? E aí, quando ele tem baixa tensão, só baixa tensão, aí aparece. No caso aqui, é uma rede compacta, compacta não, desculpa, multiplex, é o SI1, né? Baixa tensão. Pode ser que ele tenha os dois aqui, ó, igual eu coloquei nesse projeto de rede aqui, ó. Aqui ele está falando que o ID, né, o identificador dele, né, lembrando que lá no poste, né, aparece, lembrando que lá no poste aparece, ó, de cima, esse ID aqui, ó, ele apareceria, ó, 3, 3, 3, né, 4, 3, 5, 3, traço 6, né, aí seria aqui, ó. Aí a gente tem o poste normal, né? Temos o engastamento, né? Que é a valeta aqui. E lembrando o cálculo, né? Como que era como é que é o cálculo aqui, por exemplo? Esse é um poste de 11 metros, né? Então, a altura do poste aqui, ó, ela vai ficar menor do que os 11 metros. Vocês concordam? Tem 11 metros aqui, ó. Beleza? Então, o engastamento, que é essa valeta, esse buraco aqui, ó, que é o que vai ser cavado. Ele é o tamanho do poste, é geralmente o tamanho total aqui é chamado de L nas normas. É o L dividido por 10 mais 0,6. Por que que 0,6? Esse zero, como está em metros, né? 10 metros, 9 metros, 10, 11, 12, 13, 14, né? Os 6 tamanhos de poste possível, né? Aí para esse aqui, qual que vai ser o engastamento, a valeta dele, né? Então vai ser os 11 dividido por 10 mais 0,6. Aí como ó, ele está setado em metros, é 0,6 metros, mais conhecido como o quê? 60 centímetros. Então não basta dividir a altura igual o pessoal de antigamente, toda concessionária, gente, desde aqui de Goiás até outras concessionárias, sempre fazia esse cálculo errado. Pegava o tamanho de poste e dividia por 10, né? Então, se a gente pegar aqui, ó, se a gente pegar aqui, né, a gente fazendo aqui um engastamento, né? Vamos pegar o cálculo errado aqui, ó. Deixa eu pegar duas calculadoras aqui, que aí vai ficar melhor aqui pra gente comparar entre as duas aqui, ó. Comparando aqui, deixa eu pegar a outra, que a outra foi parar lá na terceira tela. Então, ó, fazendo o cálculo errado aqui, ó, pegaria 11, 11, é porque o tempo de resposta dela tá muito rápido aqui. Aí 11 dividido por 10, que o pessoal fazia antigamente. Ó, 1,1 metro que teria esse engastamento, mas de forma errada, né? Então, né, dos 11 metros aí, só sobraria o quê? Aí tira um, fica 10, né? Tira mais 10 centímetros, ficava 9 metros, ficaria 9 metros e 90 aí. Mas fazendo o cálculo de forma correta aqui, né? É o tamanho do poste, né? 11 metros, por exemplo. Não vamos fazer todos, né? Que é só uma aula
de revisão, né? Dividido por 10, que a gente sabe que vai dar 1,1, né? Ou seja, 1,10 m. Aí tira esse 1,10 m, né? Fazendo aqui, ó, menos. Vai dar um número negativo, né? Mas só para vocês terem ideia aqui, ó. Aí, ó. Ficaria 9,90 m, o cálculo errado aqui do poste. Então, o certo, né, é fazer como algoritmo, é os 11 metros, é o tamanho do poste total, dividido por 10, mais 60 centímetros, que é 0,6. Então, ó, 1,70 m, né? Então, se a gente pegar aqui, ó, 11 metros, que é o tamanho total, menos o engastamento correto, né? 1,70, 9 metros, o tamanho, né, correto aqui, com essa profundidade aqui de segurança, 60 centímetros, daria 9,30 m o tamanho real que ficaria aqui para fora. Então, desde de 9 até o de 9 fica, se eu não me engano, 7,5 m. Então, desde o de 9 até o de 14, vai ter essa redução, né? A décima parte mais 60 centímetros aí, né? Então, é o ideal para esse porte suportar, igual eu comentei, né, lá na primeira aula, suportar os esforços horizontais que provém do tracionamento dos cabos e suportar os esforços verticais que provém o quê? De você instalar, por exemplo, um transformador, você instalar um religador aqui, um RA que o pessoal chama, né, um religador automático. Você instalar um banco de capacitor, por exemplo, você instalar um transformador, um maior aí, ele é automatizado. Transformador, nossa, agora o nome me fugiu da cabeça aqui. Ele tem a função de controlar a carga, além de transformador abaixador, né, que pega a tensão, sei lá, em 13,8 ou 34,5 kV e converte, né, abaixa ela para 220 ou 127, né, os famosos 110 aí, né, além dessa função, ele analisa no decorrer do dia a carga em tempo real, né, online, né, ele analisa no decorrer do dia lembra lá da matéria lá de eficiência energética? Em conformidade lá com a curva de carga, né? Por exemplo, tem um período o fora de ponta, né? Tem um período de ponta, que é aquele período lá entre horas até as 21, em que a demanda, né, por energia em todo o sistema elétrico de potência ocorre, né? E tem também no dia horários aí que são também horários em que você tem uma demanda aí por energia maior. E daí o que que esse transformador com controlador de carga automática vai fazer? Ele vai aumentar no tap dele de forma automática em tempo real, aumentando ou diminuindo a tensão do secundário, por exemplo, ó, e também do primário, né? Para ele fazer uma conversão aqui e sempre deixar disponível para o cliente os 220, né, os 220 volts ou 127, considerando a queda de tensão, né, proporcional, justamente para não deixar que os equipamentos que o consumidor tem acoplado no CEP queime, né, e, em contrapartida, forneça mais energia, enquanto a curva de carga, né, a solicitação por carga, né, por demanda é muito alta aí. Isso, esse transformador com regulador de tensão, né, controlador, não. Com regulador de tensão, ele ele vai fazendo esse controle online, né, ou seja, em tempo real. Antigamente, o que o pessoal fazia? Fazia o procedimento lá, 5 regras de ouro, lembra lá do Dicas? Desligar, impedir, constatar, é, aterrar e sinalizar, né? As 5 regras para fazer com que o circuito torne-se desenergizado. Aí, depois de desenergizado, eles iam e mudavam o TAP. Só que fazendo isso, aí ia gerar uma solicitação de serviço
dessa solicitação ia virar uma OS, da OS o pessoal ia se deslocar ao local, fazer essa mudança aqui, né? E daí, por exemplo, na hora que a demanda diminui, o pessoal tem que ir de novo, ou às vezes ficar lá monitorando, ficar com a viatura lá parada, ou seja, demanda muito tempo, demanda muito recurso, ou seja, uma equipe ficar lá, né, como se diz, enquanto aquele período ocorre, e já num transformador regulador de tensão automático, né, ele é instalado, dependendo aí da criticidade, né, do quão crítico ela é no circuito, ele é instalado em pontos estratégicos do sistema elétrico e dentro da malha urbana, né, dentro da malha rural aí, para ele fazer esse controle online. Então, relembrando aqui, a primeira tarefa é vocês nos encontros presenciais aí com o professor, não me lembro, se não me engano, acho que é o Arion, né? Com o professor aí, vocês, né, vão juntar aí num grupo, igual a, o material que eu enviei para ele, né? Vocês vão juntar em um grupo. O croquis que está na página é esse, ó. O que está originalmente é esse daqui, ó. Daí vocês vão utilizar o projeto, o que eu enviei aí, né? O projeto anexo, para o professor utilizar de exemplo, né? Caso na unidade de vocês aí de Dourados não tenha uma rede ANAN ou uma rede análoga em que vocês possam fazer o tracionamento aí na parte prática e desse tracionamento, dessa montagem, transportar, pegar esse projeto lá e jogar dentro, né, do um Word, né, ou de um AutoCAD desse daqui, né? Então eu já peguei, já até tirei o print, né? Mandei um exemplo aí, né? Tirei o print, mas lógico, né? O print com a planta de situação aqui aplicada, né? Desse projeto exemplo que eu já mandei para o professor, né? Para justamente ele mostrar para vocês e fazer todos os cálculos da atividade 1, da atividade 2 e da atividade 3. Então, vocês vão colocar aqui normas, né? Que foram utilizadas para fazer essa atividade. O transformador que eu escolhi aí, que eu deixei no projeto exemplo, é um de 75, né? Por isso que está aqui. Em vez de utilizar o de 150, que é o recomendável aí, por que que eu não utilizei o de 150? Eu até falei na aula passada aí, em uma dessas aulas aí, eu não me lembro qual, se foi a primeira, acho que foi a primeira. Geralmente o pessoal eles escolhem um transformador, né? Aí, em conformidade com essas normas aqui, ó, que funcionam tanto aqui a antiga Celg, a antiga Enel e agora a Equatorial, né? Essas normas aqui atualmente elas têm outro nome, mas eu deixei nesse projeto exemplo aí, né? O nome e as referências, inclusive está até aí. Eu vi que na sala que foi transportada aí, o professor deixou essas normas já upadas aí disponíveis para vocês. Então eu nem apaguei, já deixei ela aí para vocês poderem utilizar como subsídio, né? Inclusive o professor presencial. Então, elas têm uma nomenclatura diferente, né, da usual aí, mas elas têm as informações, por isso que eu deixei aqui, né? Eu deixei aqui a referência dela, para justamente o professor Arion aí, né, o que estiver atendendo vocês, poder auxiliar na realização da tarefa. Então, esquece esse cálculo aqui que eu mostrei, eu vou até apagar aqui, pessoal, para não atrapalhá-los. E apagar aqui, ó. Então, essa tarefa aqui, embora cada um de vocês vai pegar o arquivo, upar e colocar o nome, né? O nome aí de cada, o que vocês vão fazer? Vocês vão colocar o nome do grupo. É porque na atividade, né, na atividade presencial, o professor divide em grupos, e aí esses grupos, né, esse revés aí na montagem, tracionamento dos cabos e execução dos cálculos, né, para vocês poderem elaborar um projeto aí do CEP. Aí por isso que eu coloquei a identificação, né, em lugar de identificação do aluno, eu coloquei o arquivo com o nome dos grupos aí, às vezes é divide em dois, divide em três,
ou divide, né? Ou pega vocês todos e coloca no mesmo grupo. Então, cada um de vocês 5 aí que tem que enviar atividade vai colocar o nome aqui, né? E só que vocês vão mandar individualmente. Aí falando a norma que vocês utilizaram, no caso aí, nessas normas técnicas de distribuição, que inclusive está aí na plataforma, e a planta, o croquis aqui, que foi o print que eu dei ideia aqui, o print da planta de situação original que está aí, né? Só que essa que eu printei foi justamente, eu fiz um print aqui do projeto, né, da planta de situação desses 4 quarteirões aqui, né, desse loteamento. É porque, assim, a ideia que reza aqui, ó, igual eu falei em uma das aulas aí, ó, da NTC 08 e das outras normas, por exemplo, essa norma aqui, ó, só achar aqui, ó. Ela, inclusive, ainda tá com a insígnia aqui da Enel. Então, nessa norma fala aqui, ó, deixa eu pegar o desenho. Se eu não achar o desenho aqui, ó, acho que eu passei dele. Não necessariamente, não é esse. Eu sei que tem aqui. Gente, cadê o desenho? Não tá nesse, não, deixa eu pegar o outro aqui, a 08. Tá melhor representado aqui, pessoal. Se eu não me engano, tá lá no final. Aqui, ó. E um projeto, gente, de distribuição, assim como eu expliquei lá em aulas anteriores, aí, o que que o pessoal faz? Ele pega toda aquela malha de distribuição, né, os loteamentos, seleciona 4 em 4 lotes, e aí, ó, aplicam transformadores espaçados. Então, pega, sei lá, 4 quarteirões, coloca um transformador aqui. Aí depois, mais quadra. Aqui tá bonitinho, né? Ele tá quadrangular, né? Dependendo aí do formato. E aplicam transformadores aqui. Mas geralmente eles utilizam os transformadores aqui, ó. Deixa eu já. Vamos pegar aqui a 05. Deixa eu ver. Não, não deixei a 05 aqui disponível. Mas não tem problema não. Deixa eu pegar ela aqui, pessoal. Só um minuto, galera. E deixa eu ver normas. Então, galera, a 05 aqui, ó. Você tem aquela famosa tabela 1 aqui, ó. Aí lembra lá em projetos, eu peguei agora aqui com vocês, mas em projetos de elétricos industriais, o professor deve ter mostrado uma tabela semelhante a essa daqui, né? Se ele foi da região de vocês, provavelmente ele mostrou uma análoga aqui, né? Essa aqui é a NTC 05, ela fala, né, dos tipos de transformadores que tem no mercado, que são aplicados na concessionária, na malha de distribuição, né, normal,
E também, principalmente quando a gente fala de projetos elétricos industriais, são os transformadores padrão, ou seja, os transformadores existentes que normalmente são aplicados também nos consumidores. Assim como eu aplico transformadores na malha de distribuição para servir a vários clientes diretamente da rede de baixa tensão, quando eu tenho um contrato de demanda, ou seja, é um cliente grande, é um cliente industrial, é um cliente comercial grande, tipo um atacadista e o açaí, eu faço o projeto, vejo que a demanda é muito alta, né? Então eu preciso de um transformador próprio, ou seja, vamos supor que eu tenho um atacadista aqui, o açaí nesse lote 14 aqui. Então a demanda dele vai ser diferente, vai ser uma demanda o quê? Uma demanda calculada e contratada na concessionária local. Se fosse aqui, né, no caso seria equatorial. Então, em função da carga levantada, eu escolheria um transformador. Provavelmente, né, ele seria maior do que 112,5, ou de 150, ou de 225, ou de 300, ou de 500, ok? Então, o normal seria esse, né? Aí, relembrando, provavelmente o professor de projeto industrial deve ter dito para vocês, né? Se necessitar de um maior do que o de 500, por exemplo, eu preciso de um de 1.000. Você pode solicitar? Pode. Só que não existe, né? Numa, sei lá, numa Eletrotransol, numa Eletroenergia, né? Dependendo do tipo de loja aí, maior que de 500 disponível, pronto para você comprar, né? Já ensaiado, já embalado lá num pallet, pronto para ser entregue para você. Dependendo da concessionária, não é só entregar para você e você ir lá instalar, né? Você tem que aprovar o projeto frente à concessionária, né? Aí você vai aprovar antes, né, de mostrar o projeto todo, você vai pedir uma liberação de carga. Daí essa liberação de carga, pelo menos aqui, equatorial, se for um de 75 ou um de 112,5, você pede a liberação de carga. Depois que eles dão ok, aí o pessoal do planejamento vai aqui, né, no local verificar se existe uma rede de média tensão, né, ou seja, uma 13,8 disponível para poder fazer uma extensão de rede, colocar esse transformador que você está pedindo, né? Vamos supor que seria um de 75 ou de 112, puxar da rede aqui, né, diretamente da média tensão, ó. Se fosse esse aqui, não daria, porque esse só tem baixa tensão, né? Aí vamos supor que a rede só chega até aqui, né? Então, eles teriam que ver com o setor de planejamento, quando que nesse setor, provavelmente seria um setor afastado, né? Quando que eles iriam instalar, né, lançar a rede de média tensão, sendo que nesse loteamento, nessa parte aqui, em frente aqui ó, do lote 14, só chega baixa tensão, mas aqui, ó, quando você vê na esquina, na avenida aqui, ó, temos, aqui, ó, temos uma de média tensão, justamente porque instalou esse transformador. Então eu teria que fazer uma ligação direto aqui, ó, direto desse poste para cá, se eu quisesse instalar aqui, né? Agora, se fosse de 150 para cima, além da liberação de carga, eu teria que fazer um estudo de seletividade de carga. Quando você faz o projeto, né, lembra lá em eficiência, lembra lá em eletricidade, né? Você tem o quê? Em circuitos de tensão e corrente alternada, você tem o conceito lá de impedância, né? Você tem a parte real, que são circuitos basicamente resistivos, né? Luminária resistiva, que no caso ela nem é mais produzida, né? Aquela clássica lá. E também circuitos dedicados a aquecimento aí. Então você tem a parte resistiva e você tem uma parte aqui imaginária lá, pegando lá um gancho lá da parte não só de trigonometria, mas também da parte aí de números complexos, né? Aí você teria uma reatância. O conceito de reatância, ela seria uma reatância ou capacitiva ou uma reatância indutiva, provavelmente indutiva, porque uma indústria, né, as cargas mais críticas, maiores,
geralmente são máquinas elétricas em modo motor. Se são máquinas elétricas em modo motor, provavelmente a reatância é indutiva. Então, quando você termina o projeto, você levanta as cargas resistivas, as cargas indutivas, né, que são as máquinas elétricas aí, né? E aí você chega em um denominador comum que é a impedância do circuito, né? Se a gente estivesse falando de circuito de tensão e corrente contínua, nós falaríamos só de resistência, né? No caso, capacitores e indutores, eles figurariam dentro dos equipamentos eletroeletrônicos, porém, em tensão e corrente contínua, um resistor, um capacitor, ele funciona de uma forma um pouco diferente, né? Dentro lá da arquitetura de um circuito eletroeletrônico. Já em alternada, né, ele tem outra função, né? Um capacitor, por exemplo, em tensão e corrente contínua, ele é uma fonte de tensão, valores de tensão que você precisar em um ponto, em um nó do circuito. Eu coloco um capacitor ali, por exemplo, e daí ele mostra o sinal de tensão, né? Ele pega de um ponto lá do barramento e mostra o sinal de tensão. Ah, eu precisaria de um sinal de corrente. Aí eu vou utilizar um indutor, por exemplo, e ele vai mostrar um sinal de corrente, né? Por exemplo, né? Tem outras arquiteturas, o indutor poderia ser um transformador, não só um transformador de potência, mas um transformador de sinal, na parte aí de telecomunicação, por exemplo, né? Então, assim, na parte, né, de tensão e corrente alternada, acima de 150 aqui, ó, além da liberação de carga, né? Ou seja, você faz um documento, existe um documento, uma lauda ali que você fala, ó, eu quero instalar nesse local aqui um transformador de 150, por exemplo. Aí, beleza, eles falam, cadê o cálculo, né, o estudo de seletividade de carga? Você vai dimensionar a impedância e com esse valor da impedância, você vai ver as curvas, as correntes aí até tem um livro lá de potência. Eu esqueci o nome do autor aí. Existem até cursos aí, que aí você tem um quadro aqui, ó, log, daqueles quadriculados, log, né? Dependendo aí da escala aqui, ó. Que aí você vai ver a curva característica, né? Por exemplo, quando você vai dar o start aqui na empresa aí, obviamente, as máquinas elétricas, ela tem o sistema lá, né? Partida indireta por chave compensadora, né? Ou utilizando um soft start, ou utilizando, né, um inversor de frequência aí e tal. Sei lá, em modo aí, ou IGBT, né? Ou então utilizando PWM, né? Então, assim, e essa curva característica aqui, ela vai plotar o elo fusível que você vai utilizar na proteção geral desse cliente aqui, né? Por exemplo, aqui, ó, eu peguei esse aqui, um projeto aqui real, né, da JC Distribuição. É um transformador de 300 e depois do estudo de seletividade de carga, né? Aqui, ó, tá chegando na rodovia aqui, ó. Eu tenho um projeto de distribuição aqui, as coordenadas X e Y, para colocar lá na RT, né? Os vãos aqui, ó, 102 metros. Os cabos, ó, 3 cabos de alumínio com alma de aço, né? Esse é o CA, ó, 13,8. Desse ponto aqui, ó, vai derivar para um poste com esse ponto aqui, ó, essa coordenada geográfica, e vai estar acoplado o quê? Uma subestação de 300 kVA. E dentro do estudo de seletividade de carga, a curva, né? Os modelos aí de elo fusível, né? Aí eu vou escolher o quê? Uma configuração. No caso, foi essa daqui, né? Por exemplo, ó, se eu não me engano, é a tabela 3 aqui, ó. Por exemplo, vamos supor, temos a configuração aqui, ó, o 8K, né? Isso daqui, não, apesar de parecer, não é corrente não, viu, pessoal?
é o modelo aqui, aí tem várias arquiteturas aqui, e a curva característica, a curva K, a curva H, né, é relacionada, né, por exemplo, quando você dá o start aqui nessa empresa aqui, no caso aqui da JC Distribuição, né, você dá o start inicial, ou quando você já deu o start inicial, né, o que o pessoal chama de, agora o nome fugiu da cabeça, que é tem que ter um start inicial que você dá lá na empresa, né? Quando você liga pela primeira vez, e aí depois, né, as máquinas, né, geralmente ela tem câmara fria, tem muitos motores, né, escondido nos compressores ali das câmaras frias, né, que eles utilizam para armazenamento aí de produtos perecíveis, né? Então, essa curva característica aqui, ela vai ser ideal para esse projeto, para esse, né, esse transformador com a carga acima aqui, porque dependendo da curva, né, se é curva K, curva H, ele às vezes ele tem uma resposta mais rápida, tem uma resposta mais lenta, em função da quantidade, né, da reatância indutiva que deu do somatório das máquinas elétricas que ele tem na planta aí de produção ou na planta, né, escondida ali, né, na forma de compressor das câmaras frias que tem lá, né, na instalação. Então, essa curva característica, né, esse estudo de seletividade de carga, é justamente isso. Para o elo fusível não entender que quando do funcionamento normal, seja no início, no start da empresa aí, ou né, no funcionamento do dia a dia, ele não entenda que é ali uma corrente de curto-circuito e ele atue, né? Então eu tenho que colocar, né, acima dessa carga aqui, né, requerida dessa demanda aqui, eu tenho que fazer esse estudo para verificar qual dessas curvas aqui, ó, dentro desse rol aqui. Na verdade, quando você faz esse estudo, você encontra uma quantidade maior aqui, né? Tem os valores e a curva característica aqui, né? Então, normalmente é isso, né? Agora, a gente voltando para o nosso assunto aqui, para o sistema elétrico de potência, né? Para o dimensionamento da malha urbana, geralmente eu não escolho um de 150. Os escolhidos, né, os da experiência que eu tenho em projetos de rede, deixa eu até diminuir a pena aqui, são os de 75, 112,5, às vezes o de 150 aqui, mas o mais comunzão, ó, é o de 75 e o de 112,5, que vão figurar o exército aí de transformadores que vão compor aí, né, os circuitos de pequena potência aí, né, as residências e pequenos estabelecimentos comerciais, para sustentar o quê? A baixa tensão desses clientes. Quando eu tenho um cliente com uma demanda maior, eu posso utilizar do 75 até o de 500, ou, né, utilizar a Jaime Câmara que, por exemplo, usa 3 de 500, ou utilizar igual uma unidade aqui da Pepsi Company, né, da Amabel. Ela utiliza dois transformadores de 1.000, né? Então, ou seja, eles foram muito mais caros, porque além de você fazer o pedido, né, você tem que mandar para quem você faz o pedido aí, eles têm que fabricar ele antes de te fornecer, né? Então, eles são mais caros. Mas basicamente esses dois aqui, às vezes o de 150, vocês podem aí, né, na região aí de vocês, andar pelas ruas e observar os tipos de transformador que são escolhidos, né, comumente aí para figurarem como a rede, né, a RDU, né, Rede de Distribuição Urbana, ou a RDR, Rede de Distribuição Rural. Então vocês vão ver mais de 75, 112,5 e às vezes o de 150 aí, né? Ah, professor, pode colocar maiores aqui? Poder até que pode, né? Mas assim,
É porque, segundo esse diagrama aqui que eu mostrei aqui, ó, da 08 aqui, ó, eu preciso, né? Ó, tá vendo que esse Qzinho aqui, ó, 100 metros, frente da quadra com faixa do lado da rua. Então, vocês concordam? Ó, esse transformador, ele tá aqui no centro aqui, ó, desse loteamento, né, que tem 4 quarteirões aqui. Então, ele vai fornecer energia para esses 4 quarteirões, né? Considerando que cada um desses loteamentos são estabelecimentos residenciais, ou seja, vão pegar energia direto da baixa tensão dessa malha aqui, que foi alimentada, né? Veio uma de alta tensão aqui, ó, esse aqui de vermelho, ó, veio uma rede 13,8 aqui, alimentou o transformador e daqui, né, derivou direto para essa rua aqui, ó, a rua B, deu a volta aqui, ó, retornou aqui, ó, alimentou aqui na média tensão, ó, voltou, alimentou a rua C, o outro lado da rua C também, veio direto na Avenida José Seba aqui, ó, virou né, se for olhar na tela aqui, virou aqui na parte da esquerda, na rua A aqui, ó, e deu a volta aqui no quarteirão, né, até chegar na alimentação da rua B. Estão vendo que do lado direito ele alimentou diretamente a rua. Já do lado esquerdo, ele foi do outro lado na rua A e deu a volta no quarteirão aqui. Então, essa é a característica para esse transformador de 75 aqui, dado a demanda, né, média que vocês fazem nos cálculos de queda de tensão, né, de cada um desses lotes aqui, ó, que deu o padrão de 1 kVA, né, para um loteamento de, em média, aí, 225 metros quadrados aí, cada um desses, né. Tá certo que é hipotético, pessoal, né? Então, o cálculo, ó, figura esse Q aqui, ó, que é essa distância aqui de 100 metros aqui. Então, a ideia é que a queda de tensão na média aqui, ó, ela dê aproximadamente igual para cada um desses clientes aqui, contido nesses lotes aqui, ó. É lógico, lembra lá da aula passada que eu mostrei para vocês os quarteirões aqui com muito mais lote. Isso aqui é como se fosse um lote gigantesco aqui, em um quarto aqui do quarteirão, né, em 25% aqui, né? Isso na vida real, isso não acontece muito, né? Mas assim, eu peguei o projeto, né, do desenho, o croquis aí, né, padrão, e traduzi ele num projeto mais simples possível, porque vocês têm que entender o conceito. Entendendo o conceito aqui na disciplina, vocês podem, o quê? Extrapolar ele para a vida real, né, e poder aplicar nos projetos de CEP de vocês aí, né, na vida profissional, tá bom? Então, esse daqui é a ideia aqui, ó, configuração básica de, né, no caso aqui, uma rede secundária alimentação desse loteamento, né? Então, basicamente, é um transformador aqui no meio do loteamento, tá vendo essas faixas aqui? Eu considerando loteamentos fictícios, né? Então, essas distâncias aqui, ó, basicamente, ó, 100 metros, e os 100 metros dividido por 2, que dá os 50 metros aí que eu posso fazer a distribuição, ó, no meio do loteamento, né, numa parte aqui, ó, um loteamento pequeno aqui, aí eu colocaria um transformador, né, o de 75 também, dependendo aí, eu colocaria, ó, se fosse muito grande aqui, ó, eu colocaria um de 112,5 até um de 150, mas pelos cálculos aqui eu não vi a necessidade, né, da quantidade pequena aqui de consumidores que eu tenho aqui, né? Eu não vi a necessidade de pôr um de 150, que ia ser desperdício de carga aqui para esses clientes, tá bom? Então, pessoal, eu vou finalizando aqui a nossa web de dúvida barra discussão aí, né, da UC de projetos, né? Aguardo vocês aí, né? Não só para vocês fazerem as tarefas das 6 UCs aí que estão pendentes, né? Mas para tirar dúvidas aí, ainda na próxima semana ainda dá para tirar dúvida, tá bom? Fiquem com Deus, já vou deixar renderizando.